Bom, e o tema do dia aí não foi nem dengue, né? Foi Petrobras. O que tem de balão de ensaio aqui é festa junina, né? Festa junina. A cada 2 horas tem um balão de ensaio, né? Sai o Jean Paul, não sai o Jean Paul, entra o Aloysio Mercadante, não entra o Aloysio Mercadante. O que mostra ali também que é um problema sério na Casa Civil. Eu tenho outros ministros com quem eu conversei também que já reclamaram aí da quantidade de boatos, mas aí entra a questão da administração, gerenciamento da Petrobras. Tem 2 pontos aí. De um lado, é uma empresa pública, ou seja, tem uma empresa com capital aberto, capital privado, mas é uma empresa pública, que atua numa área essencial para o país, é uma área de segurança nacional, porque mexe com toda a economia. Então, como que deveria ser a gestão? Muita gente, por exemplo, reclama que a Petrobras reduziu a distribuição de dividendo, mas toda empresa que quer se perpetuar tem que guardar parte do lucro para investimento, para ampliação. Nós vamos ter 2 entrevistados agora, a Tiziana Álvares, que é economista e diretora técnica do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que eu agradeço a presença, e o Roberto Gonzalez, que é especialista em governança corporativa, conselheiro independente, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu agradeço muito a participação de ambos aqui. Eu começo com a Tiziana. Tiziana, como é que você está vendo, primeiro, o papel que a Petrobras deve ou deveria exercer e o que está acontecendo hoje? Tá, de alguma forma, esse conflito entre a responsabilidade pública e o atendimento do mercado. Boa noite, Luiz. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Boa noite, Roberto. Um prazer estar aqui contigo hoje também. Bom, eu acho que assim tu já deu aqui a manchete principal, né? A Petrobras, na verdade, é uma empresa pública de economia mista, né? Então, o acionista principal majoritário da Petrobras é o governo federal, né? É o governo e o BNDES. Então, uma empresa pública que tem a vocação que tem a Petrobras, o papel que tem a Petrobras, né? De garantir o abastecimento nacional, a segurança energética nacional, ela precisa atender, em primeiro lugar, a esse interesse coletivo, né? Em segundo lugar, não necessariamente nessa ordem, porque estão em ordens iguais, precisa atender ao abastecimento e à segurança energética nacional, que não só é um tema importante para a nossa economia, como para a geopolítica, para a própria segurança nacional, propriamente dito. Então, a gente sabe que houve um desvio, digamos, dessa função nos últimos anos, e agora é a queda de braço que a gente está vendo aí, né? Quer dizer, o mercado achando pouco ter o segundo maior lucro líquido da sua história, né, a segunda maior distribuição de dividendos, inclusive, da sua história, e o governo tentando fazer com que ela cumpra a sua função social, que foi isso que guiou a Petrobras nesses 70 anos de história, né? A gente sabe que mudou bastante, principalmente a partir da década de 90, né, quando abriu o capital da Petrobras e tudo mais, mas esse papel ele precisa continuar sendo cumprido, porque se a Petrobras não cumprir com esse papel, ninguém vai cumprir no Brasil, né? Então, a gente coloca a nossa segurança energética e a nossa própria segurança nacional em risco, então, em xeque. Então, assim, hoje foi um dia muito tumultuado, mas eu acho que o principal é a gente entender que essa disputa que está colocada dentro do governo e fora do governo, na sociedade brasileira, ela está também colocada dentro da Petrobras. E no caso da Petrobras, ela é, sobretudo, a disputa mercado-Estado, né? Quer dizer, a Petrobras vai ser um instrumento do Estado brasileiro para desenvolver o Brasil, para investir em ciência, tecnologia e inovação, para aumentar a sua segurança energética, enfim, para promover, inclusive, investir na transição energética, ou vai ser um instrumento de curto prazo para remunerar acionistas apenas, né? Porque hoje ela tem que cumprir essas 2 funções, né? Não é só uma nem só outra. Mas hoje justamente, acho que essa queda de braço que a gente está vendo. Agora, quando a gente via lá atrás o investidor padrão da Petrobras, era aquele sujeito que se conformava com um dividendo garantido, tinha segurança de ser uma empresa estatal e se preocupava. Agora, de uns anos para cá, o valor de mercado passou a ser o ponto mais relevante, daí você cria conflitos. Roberto, como é que você vê
essa questão da governança da Petrobras à luz do que a própria Ticiane colocou. Ok. Boa noite aí, Lassif, obrigado pelo convite. A governança da Petrobras, ela, depois da Lava Jato, etc., de coisas que aconteceram, se criou-se mecanismos, não só nela, empresas privadas também, deixar isso bem claro, né? Mecanismos para evoluir a governança, compliance, gestão de risco, auditoria interna, tudo isso foram coisas que foram crescendo nas organizações, né? E na Petrobras não foi diferente. Então, deixar bem claro que esse é um tema, a governança cresceu em todas as organizações, primeiro ponto, não só na Petrobras. Na Petrobras teve um comitê de pessoas, da questão da elegibilidade, da questão de quem é apto e está capaz para assumir as funções de conselheiro da diretoria da empresa. Então, ela veio numa crescente do ponto de vista não só documental, como inclusive de práticas relacionadas a isso. Nós tivemos um problema sério, concordo com a Ticiane, nos últimos anos, principalmente de 2019 a 2022, que não se sabia bem o que se fazer com a Petrobras, na verdade, né? Então, a gente sentiu um impacto disso muito sério. Mas eu acho outra coisa também importante. O acionista controlador atual da Petrobras, da União, ele era melhor assessorado na gestão 1 e 2, ele tinha uma equipe que entendia de mercado de capitais e assessorava melhor o governo do que hoje. Hoje parece que não tem ninguém, parece que é uma nau andando no oceano a perder tudo. E não podemos esquecer que as velhinhas de Taubaté continuam tendo ações da Petrobras e querem os seus dividendos para pagar as suas contas. As velhinhas de Taubaté estão contando com isso, porque às vezes a gente pensa, é o mercado, a gente pensa que é o pessoal da Faria Lima só. Não, gente. Tem muitos milhões de CPFs que são acionistas da Petrobras, como eu, inclusive, né? Então, a gente tem que lembrar disso. O que eu acho que está acontecendo é influência. Eu acho que existe um erro de utilizar a palavra ingerência. Não, influência. O que é influência? Qualquer acionista controlador, quando fala, ele está influenciando. Se você for uma empresa familiar que está na Bolsa e que a família tem um controle, quando a família fala algo, influencia. Óbvio que influencia os conselheiros. Então, no caso, é a União falando. A União está falando através da figura do presidente da República, do meu ponto de vista, mal assessorado em relação ao mercado de capitais, e isso acaba repercutindo. Por exemplo, rapidinho, né? A questão da distribuição extraordinária de dividendos, se lá em agosto de 2023 tivesse feito uma análise sobre isso, um argumento técnico sobre reter recursos para investimento, a ação podia cair, lógico, mas muito menos. O mercado teria incorporado isso e visto que era um posicionamento estratégico e planejado. Não 46 do segundo tempo. Agora, o problema aí que a gente vê também, Roberto, Ticiana, é que o governo, na condição de acionista, ele mesmo está dividido, porque o Haddad precisa de dividendos para fechar as contas, o país precisa de investimentos também. Isso aí cria também um pepino adicional, você não acha, Ticiana? Com certeza, né? Quando o governo joga junto é mais fácil de resolver os problemas. Mas, assim, o que eu acho? Está todo mundo querendo resolver um pouco o seu, né? E a gente entende isso. Só que, para mim, é muito claro que, primeiro, investir na Petrobras não é jogar dinheiro fora. Investir na Petrobras é investir no Brasil, investir no futuro do Brasil. A Petrobras é a maior empresa brasileira. A Petrobras é o principal instrumento, inclusive, de política industrial para o Brasil. Então, tu não tem como falar em PAC, tu não tem como falar em nova indústria Brasil, se tu não colocar a Petrobras num papel-chave nisso, né? Infelizmente, foi um dos poucos que nos sobrou, inclusive. A Petrobras, o BNDES são importantíssimos, mas são os que sobraram, né? Então, tem essa questão, assim. Por isso que eu digo, é uma visão muito curtoprazista, né? E não é que o investidor não está sendo remunerado, ele está sendo bem remunerado. É óbvio que uma perda lá de 55 bilhões, como teve agora, influencia, mas isso aí vai ser recuperado. É normal do mercado, né? O que eu queria falar é que, assim, eu tenho dúvidas quanto é o governo que está mal assessorado ou a condição atual é muito mais difícil, né? Eu sempre falo, é muito mais difícil construir do que destruir. E a destruição foi muito grande. Quer dizer, o que aconteceram com as refinarias da Petrobras e tudo mais, né? E a própria... o papel que cumpriu a Lava Jato no sentido de criminalizar mesmo a atuação, como o Roberto bem falou, né? É normal, é da característica do sócio controlador
querer controlar, querer influenciar, né? Como o próprio nome diz. Então, quer dizer, essa atuação do governo ela foi meio que criminalizada. Então, agora é uma aberração o governo querer, entendeu? Falar para onde vai a Petrobras, né? Então, eu acho que esse é um problema assim, que a gente está enfrentando, né? Fruto de uma maioria muito né? Fruto do resultado da eleição e de uma maioria muito difícil de ser construída todos os dias. E aí é isso, o Haddad quer resolver o problema fiscal dele, né? Mas eu acho que o governo devia ter uma visão mais estratégica da Petrobras e mais de longo prazo, né? Porque, claro. Inclusive porque o dividendo da Petrobras no último período, inclusive nesse... o dividendo da Petrobras indo para a Fazenda vai ter todas as restrições orçamentárias aí para... Agora, vamos só para voltar a Lava Jato e tudo. A Lava Jato ela se vangloria de ter devolvido para a Petrobras, não sei, 6 bilhões, 7 bilhões. A Lava Jato foi a empresa que levou para os Estados Unidos elementos contra a Petrobras. Foi a empresa que alimentou os acionistas lá para aquela ação monstro contra a Petrobras. Foi o pessoal que alimentou o Departamento de Justiça naquela multa, super multa lá, de olho na metade daquela super multa. E fez mais ainda. Aquele dinheiro que vinha para a fundação, aquela fundação do Dallagnol, eles iam reservar a metade para as ações judiciais brasileiras tocadas pelo Modesto Cavalhosa. Ou seja, e se pegar, digamos, a queda que a Petrobras teve naquele período, teve de um lado queda de petróleo e tudo, mas de outro lado foi o ataque à imagem da Petrobras, como se ela fosse uma empresa corrupta e não uma empresa vítima de corrupção. Daí é complicado. Agora, Roberto, essa questão do compliance aí, você que mexe com governança corporativa, eu tenho minhas dúvidas aí. Eu estava outro dia conversando com o pessoal aí de uma grande companhia e criou-se uma indústria do compliance aí, de vídeos para ensinar isso, ensinar aquilo. A própria Ellen Grace lá, aquele compliance da Petrobras, colocou os dados da Petrobras à disposição de escritórios de advocacia ligados ao Departamento de Estado lá, e depois aquele caso da Eletrobras lá, que foi... Como é que você está vendo essa questão do compliance? Não está vendo um exagero e um aumento de custos das empresas por conta disso? A vantagem do compliance tem muito a ver com uma palavra que nós falamos aqui, que era controle, né? Só que nós falamos controle como acionista, né? O objetivo do compliance é estipular regras, além da legislação vigente, regras internas que a organização tem, diretrizes e políticas, e certificar que elas são cumpridas. Analisar todo o potencial conflito de interesse e ver que decisão é tomada em relação ao conflito de interesse. Nada exagerado faz bem. Nada exagerado. Se você tomar muito leite, vai te passar mal, né? Então, tudo tem que ter um equilíbrio, né? O compliance veio para ficar. Mais uma coisa importante, em 2003, praticamente o compliance era zero. O que se falava de gestão de risco? O que se falava de auditoria interna? Por que eu estou falando isso? Porque parece que algumas pessoas do governo acham que nós estamos em 2003, nós estamos em 2024. É isso que eles têm que entender. A realidade de 2024 é muito diferente da realidade de 2003. E uma coisa importante, Nassif, que também envolve essa questão do controle, a gente está falando de conflito dentro do próprio governo, mas está tendo conflito dentro dos acionistas minoritários. Diversos grupos de acionistas minoritários estão apresentando candidatos. Eu apoio Francisco Petros e faço campanha para ele como candidato dos minoritários para o Conselho da Petrobras. Eu apoio, mas tem diversos outros que estão nesse processo. Então está tendo uma briga, inclusive, entre os próprios minoritários que não estão se entendendo. E se você perguntar para mim por que você apoia o Petros, porque ele é um cara equilibrado, é um cara do bom senso, ele não está nem no lado A nem no lado B, ele quer o melhor para a companhia. Por isso que eu apoio. É uma coisa meio bom senso. Você vai apoiar aquele cara que não pensa nem pró-governo, nem pró-mercado, como bem a Tiziane colocou, pensa no equilíbrio do que é melhor. Porque aquilo que a Tiziane colocou é verdade, tem que atender os dois. O compliance veio para ficar, Nassif. Não é uma coisa que é moda, que vai embora, ele veio para ficar. Agora, não pode exagerar ao ponto de você travar a organização e ela não poder andar. O compliance veio para aqui, ó, você está cumprindo as regras, né? Olha, nós já tivemos companhia que tinha aras no seu balanço, e a companhia não era dona de cavalo, a companhia era uma indústria de outra coisa, e o aras estava no balanço, né? Não pode. Esse tipo de coisa não pode acontecer. E o compliance vem para
procurar evitar que isso aconteça. É lógico que o fraudador sempre está com um passo à frente, né? Eu gosto daquele filme Minority Report, né, com o Tom Cruise, e até ele troca o olho para fraudar o sistema, né? Então, o fraudador sempre está um passo na frente. O que nós fazemos? Nós tentamos correr, né, para evitar que a fraude ocorra, né? Então, o compliance, ele vem, como eu te falei, não é só compliance, é auditoria interna, é gestão de risco. O que se falava de gestão de risco em 2003? Então, o governo tem que ter, e hoje existe, você pode discordar da gestão de risco. Qual é o apetite a risco que a Petrobras quer correr ou não? Hoje se fala isso, e tem que ser tomada uma decisão planejada. Não é acordar de manhã, o presidente da República agora de manhã, eu não quero distribuir dividendos. Não! Tem que se pensar, planejar. O presidente da República tem todo o direito de falar o que ele quer. Pessoal, eu gostaria que não fosse distribuir dividendos. Então, só um minutinho. Vamos fazer uma análise técnica sobre isso e vou fazer uma apresentação para Vossa Excelência sobre isso. Sim. E vamos discutir. Então, para a gente terminar aqui, uma questão que muitas pessoas estão colocando aqui, como é que vocês estão vendo a gestão do Jean Paul Prats? Começo com a Tiziana. Olha, eu acho que é um desafio grande que o Jean Paul Prats teve. Acho que o desafio maior era fazer cumprir aquilo que foi eleito pelo programa de governo do Lula, né, para a Petrobras, quer dizer, fazer justamente que voltasse um equilíbrio entre os interesses dos acionistas minoritários, os interesses, né, desses outros acionistas e do governo, porque acho que no governo Bolsonaro isso foi completamente saqueado, ignorado e apenas, na verdade, se tornaram os mesmos interesses, né? O governo Bolsonaro falou, nós não temos mais interesse na Petrobras, agora quem deve tratar isso aqui são as leis de mercado, são os acionistas individuais privados, digamos assim, né? Então, acho que esse era o grande desafio o grande desafio do presidente Jean Paul Prats, né? Então, fazer da Petrobras, de novo, uma empresa cada vez mais verticalizada, uma grande empresa de energia, recuperar o poder de investimento em transição energética dentro da companhia. Quer dizer, recolocar a Petrobras dentro do rol dessas grandes companhias petrolíferas mundiais, né? Dentro dessas tendências mundiais. É isso aí. Acho que, em parte, isso vem acontecendo de forma muito gradual, assim, sabe? Então, acho que o governo não está tão satisfeito, talvez, com a velocidade disso, né? Mas também a política é a arte do possível, né? Eu não sei, eu entendo as dificuldades que existem dentro da companhia, dada o seu conselho de administração, as suas dificuldades internas também, e isso precisa ser levado, obviamente, em consideração. Acho que um grande desafio da Petrobras também é a retomada das encomendas nacionais, né? Então, a coisa do conteúdo local, a geração de empregos, e agora essa revisão dos acordos de leniência tendem a ajudar, né, nisso, enfim, a retomar a capacidade mesmo produtiva das grandes empresas. Então, assim, são muitos desafios, né? Acho que superar a visão curtoprazista talvez seja a maior delas, né? Recolocar a Petrobras nos rumos de uma empresa que enxerga o longo prazo, que enxerga o futuro e que está preocupado com a segurança e o abastecimento nacionais. E o Roberto? O que pensa aí, Roberto? Olha, o Prats, eu acho que concordo em gênero grau com a Tiziane falou, foi eleito para fazer o que ele está fazendo. Ele foi escolhido para fazer o que foi combinado no plano, inclusive, atender o mercado, atender os acionistas e atender o papel social da Petrobras. Isso tem uma estatal, né? É que nem eu falo, o estado de São Paulo vai ficar com menos de 51% da Sabesp, e quem vai, aquela cidadezinha que dá prejuízo para a Sabesp, quem vai ficar lá cuidando do esgoto de lá? Será que vai quando for privado? Né? Então, essa é uma questão. A Petrobras tem o papel dela, de política pública do Estado, contribuir, concordo, e tem a questão dele. E ele está fazendo isso, ele não pode ser penalizado por estar cumprindo a regra do jogo que foi combinado, acertado com ele, né? E outra coisa, quando se fala da população tudo impactar na empresa, a gente tem que lembrar, não sei se você lembra, Nassif, Tiziane, que teve uma época que quiseram chamar a Petrobras de Petrobrax e mudar a cor verde para a cor azul. Puta, Alexandre Machado. Isso só não foi adiante porque a população brasileira inteira ficou indignada com isso. Achou um completo e total absurdo isso, etc. Alegaram que Petrobras não era bom sonoro na população estrangeira com petróleo, tá? Alegaram um monte de coisa, né? Isso mostrou naquele momento que ela é um ativo nacional, é um ativo do povo brasileiro.
E isso tem que ser lembrado. E aquele acionista que compra a ação tem que saber que é uma empresa amada pelo povo brasileiro e que deve obrigações ao povo brasileiro. O acionista de qualquer parte do mundo tem que saber disso, né? E o Prats, do meu entender, ele está fazendo o que foi combinado para fazer. Eu espero que ele continue na Petrobras, não vá para o Senado Federal, que ele continue, e que seja um mero boato que a Aloysio Mercadante iria assumir a Petrobras.